hoje a gente precisa falar de um assunto muito sério. Por que voltamos a pecar? Por que é tão difícil separar remorso e arrependimento? Por que decidimos parar de errar, mas mesmo assim a jornada para a libertação parece cada vez mais impossível? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Fala, caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre o arrependimento. Por que algumas pessoas decidem se arrepender, mas logo depois voltam atrás e cometem os mesmos erros? Para entender por que isso acontece, temos que entender também a raiz do problema. Qual a razão do arrependimento? Por que decidimos nos arrepender e absolutamente nada acontece? Eu trago aqui hoje um problema muito sério que acomete a todos os seres humanos: o pecado. Para entendermos o significado deste vídeo, temos que ter consciência que o pecado, ele traz remorso e o evangelho traz arrependimento. Primeiro falaremos sobre o remorso. Sabe quando você comete um erro? Sabe que cometeu um erro, se culpa por isso, mas logo se vê cometendo o mesmo erro novamente? Esse é o remorso. Um sentimento de culpa momentâneo que te atinge por um momento, mas logo se esvai. Em resumo, o remorso de nada serve a não ser para te lembrar da vida miserável que você vive. Já o arrependimento é um pouco diferente do remorso. Arrepender-se é deixar para trás o erro quando se percebe a miséria em que se vive. Uma das principais razões pelas quais as pessoas se arrependem e logo voltam a estaca zero é porque, embora a consciência tenha despertado, os seus pensamentos não mudaram. É aí então que o poder da culpa se esgota e cessa o que os tornavam arrependidos. São como o cão que joga a comida para fora enquanto essa o incomoda o estômago, e logo quando o incômodo passa, lambe de volta. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Portanto, esse tipo de arrependimento não gera nada de positivo, a não ser um despertar momentâneo, que logo depois é esquecido. Segundo, o arrependimento gerado pelo medo. Medo de pessoas, medo de opiniões, medo do inferno. A questão é, o arrependimento não pode ser gerido através do medo. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 25 diz: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas o que confia no Senhor está seguro. Algumas pessoas, e quando eu digo algumas pessoas, eu estou tratando da maioria dos seres humanos, embora pareçam arder em desejo pelo céu, enquanto as labaredas do inferno lambem as suas orelhas, quando o terror se esvai, quando a emoção se esvai, logo essas mesmas pessoas mudam de opinião. Pois essas pessoas pensam que é melhor ser esperto e viverem do jeito que quiserem viver, e se entregam ao pecado novamente. A terceira razão é que a ponderação do terror e da culpa aflige essas pessoas. Algumas pessoas não gostam de olhar para a própria miséria. Preferem continuar na amargura e no erro, do que autoavaliar-se e reconhecer a própria mediocridade. É justamente pelo fato de que pensar sobre isso é desafiador que algumas pessoas voltam ao erro e endurecem o coração. Mas o maior de todos os motivos, o âmago da questão, o X do mapa, é a falta de transformação. Muitos são como um ladrão diante de um juiz. Treme, agita-se e parece que está realmente arrependido. Mas a razão de tudo é o medo da punição e não a aversão ao crime. Mas como isso acontece? Primeiro, essas pessoas afastam o máximo que podem a lembrança de Deus, da morte e do juízo vindouro. Depois essa pessoa resume cada vez mais os seus deveres privados, as orações individuais, o refreio das paixões pelo que é deste mundo, as vigílias, o arrependimento, entre outros.
Depois ela se priva dos deveres públicos, como ler, ouvir e discutir assuntos que agradam a Deus. Em seguida, passam a buscar defeitos em pessoas bondosas, usando como pretexto para se ver livre da religião ou da cruz. Logo, essas pessoas se unem a outras pessoas libertinas, corruptas e carnais, para em segredo terem conversas libertinas, corruptas e carnais. Muitos se alegram ao ver defeito em gente honesta, para assim seguir na prática do pecado de forma mais ousada. Depois essas mesmas pessoas passam a pecar mais abertamente e por fim revelam como de fato são. E para resgatar uma pessoa assim, somente um milagre da graça. Não deixe o pecado entrar no barco. No livro de Jonas, o barco quase naufragou por causa do pecado. Não deixe o pecado entrar na casa. O pecado entrou na casa de Davi e todos da família sofreram. Quem é sujo, suja-se mais. Quem é limpo, limpa-se mais. Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Portanto, se o pecado entrou na sua casa, no seu barco, na sua família, abandone-o enquanto ainda há tempo.